Né, irmãos? Agora nós vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versos de 6 a 11. Filipenses capítulo 2, versos de 6 a 11. Na última aula sobre Filipenses, nós trabalhamos dos versos 1 ao verso 5, né? Na última aula, do verso 1 ao 5. Agora, nós vamos dar sequência dos 6 a 11. Nós trabalhamos no último tema sobre unidade. A importância da unidade, depois da questão da humildade, a humildade como fator fundamental para a unidade, né? Sem humildade não há unidade, tá bom, irmãos? E agora nós vamos trabalhar sobre aquilo que Deus fez sobre nós, que é o processo de humilhação e exaltação de Cristo. Vamos ler Filipenses, capítulo 2, dos versos 6 a 11. Assim está escrito, irmãos. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez. Pai querido, te louvamos e agradecemos por esta oportunidade que o Senhor confere a nós como igreja, poder ler as Sagradas Escrituras, a sua santa e doce palavra, e poder, ó Deus, compartilhar aquilo que o Teu Espírito Santo fala aos nossos corações. Me use na instrumentalidade do Teu Espírito, Pai. Fale também à Tua igreja na mesma instrumentalidade do Teu Espírito Santo, para que possamos entender a Tua palavra, que é viva e eficaz, ó Deus. Te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Irmãos, a proposta de estudar a carta de Paulo aos Filipenses, ela veio no momento certo, no momento propício, porque a carta de Paulo aos Filipenses, ela foi escrita em um momento de angústia, em um momento de dor, de agonia. Paulo estava preso, e ali ele se vê numa situação de animar a igreja de Filipos, encorajar a igreja de Filipos e também instruir aquela igreja. E ele passando pelo problema que ele estava passando, pelo sofrimento, a adversidade que ele estava passando, agora ele escreve uma carta que é conhecida por muitos teólogos como a carta da alegria. A carta da alegria. E aí veio-me, de fato, a seguinte pergunta: como ter alegria e contentamento em meio às adversidades da vida? Como encontrar alegria e contentamento em meio aos sofrimentos, em meio às dificuldades? Porque o que a gente percebe, irmãos, aí no mundo, é que as pessoas não querem sofrer. As pessoas acham que por ser boas, não, eu sou tão bonzinho, eu faço tudo certinho, eu pago as minhas dívidas, minhas contas em dia, eu ajudo o próximo, eu dou cesta básica. Então eu não entendo por que eu estou sofrendo. Eu não entendo por que eu sofro dessa maneira, porque eu sou tão bom. Eu sou tão bom. E linka, de fato, o sofrimento com o pecado e com o erro. Ontem mesmo, conversando com a minha mãe e com a minha sogra, e nós temos um parente
que foi pastor muito tempo na Igreja Batista de Vitória. E um parente, um sobrinho dele, falou: olha, meu tio morreu sofrendo daquele jeito que ele estava sofrendo, porque ele tinha alguma coisa errada muito forte na vida dele, por isso que ele sofreu daquele jeito para morrer. E era um pastor muito estimado para a igreja. Ele pastoreou uma igreja, irmãos. Ele pastoreou uma igreja, a primeira igreja batista de Vitória, Espírito Santo, por 50 anos. Pastor Olivério. No velório dele, teve o vice-presidente da República, na época, que era Michel Temer, teve o governador, né, do Espírito Santo, tudo ali prestigiando, tanto que esse homem era honrado. Ele não era nem um pouco político, não se envolvia com política, mas era um pastor muito querido em Vitória, Espírito Santo. E aí a gente vê a mentalidade das pessoas, acham que sofre porque fez alguma coisa errada. Eu estou passando por isso porque eu fiz alguma coisa errada. Na verdade, nós sabemos que o sofrimento, todo sofrimento, toda dificuldade que nós temos na vida, foi por causa de uma escolha lá no Éden. Quando Adão e Eva resolveram desobedecer a Deus, a gente sabe que o mal entrou no mundo. O mal corrompeu não somente Adão e Eva, mas também corrompeu todo mundo. Deus mesmo falou: olha, maldita será a terra por sua causa. Do suor do teu rosto terás que o quê? Te sustentar. Com fadigas, quer dizer, com muita dificuldade, você vai ter que viver. E aí a gente sabe o que aconteceu de lá para cá. Quantos problemas, né? Quanto o mal cresceu no mundo, né? Interessante que J. Packer, um conhecido pregador e teólogo, J. Packer, um dia, um irmão chegou para ele é pastor, também foi pastor nos Estados Unidos, e falou assim: eu não sei por que pessoas boas têm que passar por grandes dificuldades e sofrimentos na vida. Aí J. Packer virou para aquela pessoa e falou: olha, eu só conheço uma pessoa boa que passou por dificuldade e sofrimento nessa vida, e o nome dele foi Jesus. Esse não merecia, de forma alguma, passar pelo que passou, porque era a única pessoa que veio no mundo totalmente boa, tanto na sua natureza divina, quanto na sua natureza humana. Porque olha para mim, eu sou um pecador. Olha para mim, eu sou um comedor de piqui, né, aqui em Goiânia, eu sou um roedor de piqui, para quem gosta de piqui, né, sujeito às mesmas dificuldades de todos no mundo. Então não é porque eu sou bom, porque eu faço as coisas boas, que eu não preciso sofrer, ou que eu não mereço sofrer. Nós sofremos, irmãos, por causa do mal no mundo. Do mal no mundo. Todos nós sofremos. Esses dias, entrando aqui, só mesmo para dar uma explicação melhor, irmãos, a Cássia, ela não gostava de assistir filme que alguém morria de câncer, né? Geralmente, quando a gente escolheu um filme no Netflix, a gente tinha que escolher muito bem escolhido para não ter ninguém que morria de câncer, e era difícil. Porque todo filme, geralmente, que é melodramático, de romance, assim, meio que alguém morre de câncer, né? Aí, essa semana, a gente foi assistir aquele filme que os meninos assistiram ontem aqui, né? Qual que é o nome do filme? Somos Todos Iguais, né? E a mulher principal do filme, eu não vou falar o que acontece, senão você vai saber. Já falei, né? Você já sabe. Tá vendo, né? Tá vendo? O pastor deu spoiler aqui do filme. Mas, irmãos, e a pergunta de muita gente, não sei, parece no final do filme, ela recebe uma homenagem, já estou contando de novo, né? Tá vendo? Vocês não vão assistir o filme. É exatamente isso, a mentalidade das pessoas por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Né? E J. Packer estava muito certo, falando: olha, só conheci uma pessoa boa que veio a esse mundo, o nome dele foi Jesus. Somos todos ruins, somos todos depravados e temos que lutar contra o nosso pecado constantemente. Né? Nós, cristãos, que reconhecemos a Cristo, somos salvos em Cristo, nós somos salvos, mas lutamos contra o pecado. Lutamos contra o nosso erro, contra a maldade, e estamos sujeitos
as adversidades da vida como qualquer um outro que não é cristão e que não professa o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos sujeitos, irmãos. Então, Paulo, ele mostra claramente isso na sua carta aos Filipenses. Isso nós vimos no capítulo 1 e agora nós começamos a ver também no capítulo 2. Paulo, ele trabalhando algumas premissas para que nós, em meio aos sofrimentos, nós em meio às adversidades da vida, possamos viver bem, ter alegria mesmo sofrendo, ter satisfação mesmo passando por dificuldades, mesmo passando por grandes problemas na vida, doenças e tudo mais. E eu creio que muita gente entende isso quando recebe uma notícia grave de uma enfermidade, e eu sempre falo isso aqui, a Cássia, quando teve novamente o câncer pela segunda vez, ela sempre falava, olha, eu não escolhi ter câncer, eu não escolhi passar pelo câncer, mas eu posso escolher como passar pelo câncer. Eu posso passar triste, chorando, deprimido, angustiado, né, me vitimizando, mas eu posso passar bem, e eu escolhi passar bem pelo câncer. Passou 3 vezes pelo câncer, a Cássia, e está bem. Então, nós não escolhemos o que passar, nós não escolhemos o que passar, mas nós podemos escolher como passar. Eu posso passar pelas dificuldades, vitimizando, chorando, lamentando, murmurando, eu posso passar pelas dificuldades, passar bem, sorrindo, agradecendo a Deus, com alegria no coração, sem cinismo e sem falsidade. E é exatamente Paulo mostrando isso para nós agora, nesta perícope em que lemos, do verso 6 a 11, sobre a questão da humilhação e a exaltação de Cristo. Paulo, ele mostra para a igreja que ninguém, naquela contextualidade da igreja de Filipe, como na nossa contextualidade, ninguém vai sofrer mais do que a Cristo. Nenhum dos sofrimentos que você já passou na sua vida, nenhum dos sofrimentos que você vai passar ou está passando, vai ser maior do que de Cristo Jesus. É por isso que na palavra dele, na palavra de Deus, fala que ele soube padecer como homem. E ninguém vai poder orar e falar, Senhor, no momento de angústia, de sofrimento, Senhor, o Senhor não sabe o que eu estou passando. Alivia aí o meu fardo, alivia o meu peso, o meu sofrimento, o Senhor não sabe o que eu estou passando. Seria uma injustiça da nossa parte falar isso para Deus. O Senhor não sabe o que eu estou passando. Nós é que não sabemos o que de fato Deus passou na pessoa de Cristo. Quando nós cantamos aquele hino, né? Eu não sei o quanto custou ver o meu pecado lá na cruz, ou para outros, o preço que custou ver o meu pecado. Eu lembro uma vez que teve um embate teológico no presbitério, uma reunião do presbitério entre pastores e presbíteros. A gente reúne algumas vezes por ano, e aí o seminarista cantou essa música, né? Eu não sei o preço que custou ver os meus pecados lá na cruz. E muitos pastores levantaram e falaram, não, essa música está errada teologicamente. E aí a gente mudou, tirou o preço, botou o custo. Porque o preço a gente sabe, que foi o sangue de Jesus. Mas o custo, nós não sabemos. O quanto custou ver os meus pecados sobre Jesus, o que isso custou para Cristo ou para Deus, nós não sabemos. E isso é que Paulo está mostrando claramente aqui para nós. Paulo está tratando, irmãos, de problema prático na igreja. Ele está exortando a mim, exortando a você, expondo o pensamento teológico mais profundo para resolver um problema dentro da igreja. Para resolver problemas dentro da igreja, para que aqueles irmãos possam entender que os seus sofrimentos não se comparam àquilo que Jesus passou, que a humilhação que eles estavam passando não se compara à humilhação de Cristo, e que talvez, e como nós percebemos na história da igreja, muitos passaram perto daquilo que Cristo passou. Muitos passaram. Uns foram crucificados, outros foram apedrejados, outros foram empalados, outros foram jogados aos leões, às bestas feras. Muitos passaram, mas nenhum desses, Paulo está falando, nenhum desses sofrimentos, nenhuma dessas perseguições se assemelha
aquilo que Cristo sofreu, aquilo que Cristo sentiu, aquilo que Cristo de fato carregou sobre si em seus ombros. A humilhação de Cristo, ela foi extrema. É uma humilhação por meio do sofrimento que eu e você não iríamos conseguir nunca. Não iríamos suportar de maneira alguma, irmãos. Eu vejo que quando nós falamos da humilhação de Cristo, nessa questão de que Paulo coloca aqui para a igreja de Filipe, isso é claro para nós que fizemos teologia e conhecemos de teologia, a doutrina, uma doutrina bíblica chamada a doutrina da humilhação de Cristo, que está dentro de uma matéria chamada de cristologia. Na cristologia nós estudamos, né, a doutrina da humilhação de Cristo. Aí muitos irmãos pensam assim, pastor, mas vamos falar de doutrina? É necessário, irmãos. A doutrina, ela é necessária. Eu não falo de usos e costumes, mas eu estou falando de doutrinas essenciais da fé cristã. Doutrinas essenciais para a vida da igreja, como essa, a doutrina da humilhação de Cristo. Porque nessa doutrina, podemos corrigir dificuldades e problemas que levamos para a vida toda, como deturpações como essa, em achar que somos bons, em achar que somos perfeitos, e por sermos bons, por ajudar o outro, por dar uma cesta básica, por fazer uma campanha, por ajudar o orfanato X, a creche tal, o asilo tal, nós não merecemos sofrimento, nós não merecemos nada, nem quebrar uma unha. Porque tem gente que exatamente, quando quebra uma unha, já murmurou, quebrei minha unha, eu paguei tão caro nessa unha de gel, foi... né, 100 conto, mais a manutenção, agora eu vou ter que voltar lá, amanhã vai cobrar 100 conto de novo, né? E a gente percebe, né, a grande dificuldade de, ao invés de murmurar, de lamentar, de ser grato a Deus em todas as circunstâncias, quando entendemos a doutrina da humilhação de Cristo. É uma comparação besta, né, fútil, né? Quebrar uma unha de gel com o preço que você gastou caro, com aquilo que Jesus fez, ou com outros sofrimentos que os irmãos estão passando ao longo da vida nesta terra. Mas é para mostrar para vocês o quanto existe nessa vida futilidade, o quanto existe nessa vida a banalidade, o quanto coisas que deveriam estar em certo lugar em nossas vidas estão em lugar errado, irmãos. O quanto nosso coração está preso em coisas banais e fúteis dessa vida, o quanto nós deveríamos colocar o valor certo nas questões certas e os valores errados nas questões erradas e colocar de fato as coisas no seu devido lugar. É aquilo que a gente sempre escuta, né? E a gente vê frases na internet, frases nos stories, nos status, né, que devemos o quê? Usar as pessoas e amar as coisas. É isso? É isso que o mundo quer e é isso que o mundo faz. Mas que devemos o quê? Amar as pessoas e usar as coisas. Mas o nosso coração não quer assim. O nosso coração quer o quê? Usar pessoas. O nosso coração quer o quê? Amar as coisas. Porque o que é meu não é? E o que é seu pode ser meu também. Não é assim que muita gente fala? Né? O que é meu, o que é seu pode ser meu, ou pode ser nosso, mas o que é meu é só meu. Essa é a tal da teologia, né, do salteador, lá do texto do salteador. Nós devemos, irmãos, entender que de fato Paulo está tratando uma doutrina para tratar o nosso coração, para que nós venhamos entender que aquilo que Cristo passou, ou aquilo que a igreja de Filipos estava passando, precisava ser tratado em nosso coração, quando nós olhamos algo maior, quando nós olhamos para um sofrimento maior, quando nós olhamos para uma perspectiva maior, porque as nossas perspectivas, elas são limitadas. A sua perspectiva, ela é limitada àquilo que você quer, aos seus ideais, aos seus sonhos. Enquanto nós não enxergarmos isso, irmãos, nós não iremos entender a nossa posição e o nosso lugar.
Assim como Paulo tratou, antes dessa perícope, a questão da piedade, a humildade. Quando ele falou que sem humildade não existe unidade. Eu nunca vi numa contenda unidade. Eu nunca vi no meio de uma roda de arrogância unidade. Só há unidade onde há humildade. E a gente entende claramente, eu preguei sobre isso há 2 domingos atrás, quando eu citei aquele texto de Provérbios, se eu não engano é capítulo 15, que fala que a palavra branda desvia o furor, e a palavra dura suscita a ira. Suscita a ira, irmãos. Como nós estamos vivendo, como nós estamos tratando uns aos outros, como nós estamos tratando a comunidade da fé, como você está tratando o seu cônjuge, como você está tratando o seu filho. Percebemos também, irmãos, que nesse processo de humilhação, que nós vimos aqui do verso 6 a 8, que esse processo de humilhação por parte de Cristo, ele foi voluntário. Foi voluntário, irmãos. Jesus, ele abriu mão dos seus direitos. Jesus, antes da sua encarnação, sempre foi. Teve os seus direitos em Deus, ele sempre foi um com Deus, co-igual com Deus. Ele foi co-eterno, ele foi co-substancial com o Pai, com o Espírito Santo. Vimos lá em Gênesis 3, verso 7, quando ele fala na constituição de todas as coisas, na constituição do homem, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Vemos lá em João capítulo 1, que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós com graça e majestade. Esse verbo é Jesus Cristo. Jesus Cristo sempre existiu. O importante de sabermos as doutrinas cristológicas da Bíblia, importante essa doutrina, é saber que Jesus, ele não passou a existir a partir do momento em que ele se encarnou, e que o processo de encarnação do Senhor Jesus Cristo fez parte do processo de humilhação de Cristo. Um Deus todo-poderoso, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que tem a terra como o pisar dos seus pés. Esse Deus se esvaziou de toda a sua deidade, de todo o teu poder, de toda da sua majestade, para nascer como homem e padecer como homem, por amor a mim e por amor a você. Em que história, irmãos? Que história dos gregos, ou de qualquer nação que passou pelo mundo? Porque nós sabemos que todo povo antigo, seja assírio, babilônico, grego, romano, eles cultuavam seus deuses. Mas que história de qualquer um desse povo, o seu Deus se despiu de todo o seu poder, de toda a sua majestade, para se tornar um como a sua criatura. Você não vê isso em nenhuma história de religião qualquer de algum povo, apenas no cristianismo. Apenas naqueles que adoram ao único e verdadeiro Deus. Ao único e verdadeiro Deus. Porque ser Deus todo mundo quer, irmãos, não é? A gente vê aquela história lá do Tim Carrey, né, o Todo-Poderoso, que ele queria ser Deus. Quando achamos que não somos merecedores e que somos pessoas boas, que não merecemos o sofrimento, nós queremos ser Deus. Eu sou bom. Eu não quero dizer, irmãos, que nós devemos cultuar o sofrimento, né? Cultuar o sofrimento. Aí já é o outro extremo, né? Você fala, nossa, que bênção, né? Eu tô mais perto de Deus porque eu estou levando esse câncer aqui, né? Eu sou mais abençoado. Não, de forma alguma. Eu acho que é difícil uma pessoa que faz isso. Pelo contrário, né? Quando John Piper teve câncer na próstata,
ele escreveu uma carta, porque não desperdiça o meu câncer. E se você ler essa carta que ele fez, quando ele descobriu que estava com câncer na próstata, você vê de fato a postura de um homem de Deus diante de uma situação. É muito linda a carta que ele escreveu. Depois você pode procurar lá, não desperdice o seu câncer. E a gente percebe de fato que essa voluntariedade de Cristo em abrir mão de todo o seu poder e sua glória, mostra algo importantíssimo para mim e para você, meus irmãos. Abra sua Bíblia lá em João 17, verso 5. João 17, verso 5. E agora, glorifica-me, o Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Olha que legal. Toda a glória estava sobre Cristo, antes que houvesse o mundo. Antes que houvesse o mundo. Ele se despiu de toda essa glória. De toda essa glória. Para dar aquilo que você muitas vezes nem buscou, para nos tornar alvo daquilo que muitas vezes não foi alvo e planos em nossas vidas, para dar aquilo que às vezes nunca foi almejado por nós, e de repente fomos encontrados por Cristo, por meio do Espírito Santo, de uma maneira eficaz, um chamado forte, que cai dos nossos olhos como escama e a gente começa a enxergar a vida de maneira diferente. E as coisas começam a se encaixar nos seus devidos lugares. As coisas parecem ter razão agora. Você fala, nossa, minha vida era totalmente sem razão. Eu vivia para mim. Eu queria tudo para a minha própria glória. Eu queria ser enaltecido pelo meu cônjuge, eu queria ser enaltecido, glorificado pelos meus filhos, eu queria ser enaltecido pelos meus colegas de trabalho, porque eu sempre busquei a glória para mim. E quantas pessoas não buscam a glória para si, seja na igreja, seja no trabalho, seja em casa. É por isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazeis para quê? Para a glória de Deus. E essa primeira ação aqui que nós vemos, de Jesus se despir de toda a glória, aponta de fato que nós não podemos viver para a nossa própria glória. Se o próprio Deus se despiu da sua própria glória, se encarnando com um projeto maravilhoso de me salvar e te salvar, porque agora eu quero honra, porque agora eu quero glória. Abra sua Bíblia lá em Colossenses 1,16, vamos ler mais um texto. Escola Bíblica Dominical, tem que abrir Bíblia, né? Então, abre aí a sua Bíblia, acesse aí, Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Lembrou daquela música, né, Roberto? Porque dele, para ele e por meio dele são todas as coisas, né? Que lindo. Do que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aí depois a gente canta no refrão: a ele a glória, a ele a glória. Esse texto nos remete exatamente a isso, irmãos. Se todas as coisas foi para ele, e por meio dele e para ele, a quem é a glória?
A quem é a glória? A Jesus, a Deus. Por isso, irmãos, que nós continuamos insistindo, toda a igreja cristã, todo líder, todo pregador, todo pastor, ele continue pregando constantemente, prega constantemente que devemos viver para a glória de Deus. E se você entender isso, você vai ser verdadeiramente feliz. Se você entender que você precisa viver para a glória de Deus, você vai se sentir satisfeito. Se você entender que você precisa viver para a glória de Deus, você vai entender que as coisas vão se encaixar no seu devido lugar. Chega de viver vida sem razão. Chega de viver vida sem sentido. Se você acha que a sua vida não tem sentido, se você não tem mais alegria no viver, se você não tem mais satisfação, alguma coisa está errado. É porque talvez você quer que o mundo gire em torno de você, ou porque você está roubando a glória de Deus, querendo que as coisas vivam para te glorificar. Então, meus irmãos, percebemos que Jesus sempre foi Deus, sempre foi Deus. Quem está disposto a perder qualquer coisa aqui em favor de outro? Quem está disposto em perder qualquer coisa aqui em favor de outro? Jesus desceu do seu trono, de sua majestade, da sua casa. Ele entregou tudo por amor a você. Tudo. Tudo por amor a você. A segunda questão que nós vemos nesse texto, irmãos, aqui, é que além dele se entregar voluntariamente, e eu quero que depois, na conclusão, os irmãos vão entender por que eu estou citando essa questão da voluntariedade, e agora eu vou falar sobre o se esvaziar. Quando no verso 6 e 7, vamos ler o verso 6 e 7 de Filipenses 2, eu vou deixar uma Bíblia aberta aqui no texto base, e essa aqui eu vou deixar para manusear, fica mais fácil aqui. Filipenses 2, 6 e 7. Vou abrir esse aqui no texto básico, mais fácil, irmãos. Filipenses 2, 6 e 7. Assim está escrito: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Qual foi a segunda coisa que Jesus fez? Se esvaziar. Se esvaziar. Irmãos, o que mais existe na vida é gente se inflando, né? O que mais existe na vida é gente se inflando, cada vez mais se inflando de orgulho, cada vez mais se inflando de vaidade, de soberba. E ao olhar, eu vou explicar isso depois, ao olhar para o segundo propósito, a segunda questão que o próprio Deus fez foi se esvaziar. Então o Filho de Deus, irmãos, deixou o céu de glória, deixou o seu trono, ele se fez carne, se fez homem, se encarnou. Aquele que em seu estado de pré-encarnado é igual a Deus, é a mesma pessoa que se esvaziou. O Verbo se tornou carne e habitou no meio de nós. O Deus Todo-Poderoso se fez carne e habitou no meio da sua criação, irmãos. E do que Cristo se esvaziou? Do que Cristo se esvaziou? Você já perguntou? O que Cristo se esvaziou? Primeiramente, irmãos, ele se esvaziou do seu ambiente de glória. Ele pôs de lado a sua majestade e a sua glória. Abre sua Bíblia em João 17, verso 5. João 17, verso 5. E agora,
glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. O primeiro esvaziar de Cristo, ele esvaziou da sua glória, ele pôs de lado a sua majestade, ele pôs de lado toda a sua glória, mas mesmo em seu estado de humilhação, ele nunca se despojou da sua divindade, nunca despojou. É aquilo que nós entendemos na teologia, as duas naturezas de Cristo, a sua natureza humana e a sua natureza divina. E na sua natureza humana, o que ele se despojou, o que ele deixou por amor a mim, por amor a você, nenhum de nós faríamos. Eu falei aqui, um dia atrás, num sermão atrás, quem de nós aqui daríamos um filho para salvar outra pessoa? Quem de nós daríamos um filho para salvar outra pessoa? Quem de nós daríamos aqui tudo o que nós temos, se é que temos muita coisa na conta bancária, para ajudar uma pessoa? Você vai lá, rapa tudo que você tem no banco e fala assim, ó, está aqui, eu vou te dar. Quem de nós faríamos isso? Quem de nós pegaríamos metade do nosso guarda-roupa para ajudar uma pessoa que não tem nada? Porque de fato, irmãos, a questão que nós vivemos e o que está no meio da sociedade é dar aquilo que nós não vamos sentir falta, dar aquilo que está sobrando, ou dar aquilo que de fato não vai me custar nada. Essa é a ideologia do mundo, essa é a ideologia. Eu dou aquilo que eu tenho, que não vai me fazer falta, eu dou aquilo que não me custa. E quando olhamos o esvaziar aqui de Cristo Jesus, Ele deu o seu tudo, Ele deu a si próprio. Ele deu a si próprio, irmãos. Mas Ele também, irmãos, Jesus se renunciou à sua relação favorável com a lei divina. Ele era a própria lei encarnada. Ele era o verbo de Deus. Ele era o verbo de Deus, o Logos divino, a palavra de Deus. Enquanto Ele estava no céu, em toda a sua pompa, em toda a sua glória, nenhuma carga de culpa estava sobre Ele. Mas quando Ele se encarnou, Ele não conheceu o pecado, mas Ele se fez pecado por mim e por você. Ele se fez pecado por mim e por você. E quando nós pregamos na época de Páscoa sobre os 7 dizeres da cruz, ou as 7 frases da cruz, quando Ele fala, Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Isso foi antes da cruz, desculpa, irmãos. Quando ele disse, está consumado, tetelestai, ou por que me desamparaste? Meu Deus meu, por que me desamparaste? Está aí a palavra. Aquele momento, muitos teólogos concordam que estava sobre Ele todo o pecado da humanidade. Todo o pecado da humanidade. Todo o seu pecado que você cometeu, desde a sua infância, até o futuro, até o momento da sua morte, estava sobre Ele na cruz. E a Bíblia deixa bem claro para nós, irmãos, que quando nós vivemos uma vida de pecado, nós nos afastamos de Deus. Porque a santidade de Deus não coaduna com o pecado. A santidade de Deus não coaduna com as coisas contaminadas da vida. E Jesus, quando todo o pecado do mundo caiu sobre os seus ombros, Ele falou, Deus meu, por que me desamparaste?
ele carregou sobre si. Ele deixou a sua relação de favorável, a relação à lei de Deus. Ele era a lei de Deus, agora ele carregou sobre si toda a condenação da lei. Lembra quando ele falou, olha, eu não vim para destituir a lei, eu não vim para revogar a lei, mas eu vim para cumprir a lei. E foi nesse exato momento que Jesus cumpriu toda a lei. Ele cumpriu toda a lei, tetelestai. Está consumado, está cumprido. Não há mais nada o que fazer. Não há mais nada o que fazer. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios 8, 9. Vamos ver também o que ele deixou. 2 Coríntios 8, 9. O que ele deixou. Estamos quase terminando, irmãos. Está faltando pouco tempo ainda. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Jesus renunciou tudo, irmãos. Até mesmo a sua própria vida. Como está escrito lá em João 10, 11, que nós já lemos. Tão pobre ele era que tomou emprestado um lugar para nascer. Não tinha onde Jesus nascer. Ele não tinha uma casa para pernoitar. Um barco de onde pregar, irmãos. Um animal para cavalgar. Ao ler, de fato, os evangelhos, nós percebemos isso. Ele não tinha nenhuma sala para fazer as suas reuniões. Ele não tinha um túmulo para ser sepultado. Ele vivia de fato daquilo que Deus dava para ele a cada momento. A cada momento, irmãos. Ao ver essa premissa que nós estamos olhando, percebemos o quanto somos ansiosos. O quanto somos ansiosos. Nós temos um Deus que nos ensinou como viver a vida de maneira plena. Isso é viver de maneira plena. Despojando do velho homem toda a ansiedade e descansando que Deus proverá a cada manhã, a cada dia, aquilo que você precisa. Deus proverá. Eu poderia chamar alguém aqui na frente para dar um testemunho, né, de situações em que, de fato, ela percebeu e viu o cuidado de Deus em momentos que eram um checkmate na sua vida. Temos histórias aqui, irmãos. O quanto Deus cuidou de você em certos momentos da sua vida que você precisava de fato. Sei que existem pessoas que nunca passou por dificuldades financeiras. Talvez pessoas que sempre foi confortável financeiramente. Mas o que, de fato, essa premissa nos traz é que não devemos entregar o nosso coração às solicitudes da vida, às vaidades da vida, aos nossos planos e projetos maiores, com ganância, ou por meio da ganância. Mas devemos descansar o nosso coração em Deus, saber que todos os dias Deus tem preparado para nós. Assim como as suas misericórdias se renovam a cada manhã, irmãos. Deus tem preparado o seu sustento. Tanto é que Jesus nos ensina a orar que jeito? O pão nosso de amanhã me dá hoje, Deus. O pão do ano que vem me dá tudo hoje. Tudo aquilo que eu vou conquistar para o futuro, podia vir tudo hoje. Mas o pão nosso de cada dia,
dai-nos hoje. Deus tem preparado o pão de cada dia. Fica tranquilo, descansa em Deus. Isso vai te ajudar contra a sua ansiedade. Deus tem preparado o seu pão de cada dia. Durma em paz, na confiança de que amanhã Deus já está preparado para você. Não perca o seu sono, preocupado com o amanhã. Porque além de perder a paz, de perder o sono, você poderá perder a saúde também. E aí a gente entende que aos seus ele dá enquanto dormem. O que isso quer dizer? Agora eu vou viver dormindo. Porque Deus vai me dar. Não. O dormir aí é o quê? Descansar. Repousar. Não preocupar. Não preocupar. Você pode projetar? Pode. Você pode sonhar? Pode. Você precisa fazer plano familiar? Precisa fazer plano familiar. Mas você não pode entregar o seu coração a essas coisas. Você planeja e bota nas mãos de Deus. Você projeta e coloca nas mãos de Deus. Você sonha e coloca nas mãos de Deus. E aí você deita numa rede e vai tomar água de coco, agora é com Deus. Não, irmãos. Porque a Bíblia diz que nós devemos ter com a formiga. Não é assim que a palavra de Deus fala? Nós vamos trabalhar, fazer aquilo que é necessário, mas sem o quê? Sem ansiedade. Tudo que tiver a mão para fazer, faça conforme o quê? As suas forças. Não vai além dos seus limites. Você tem um limite emocional, você tem um limite físico, psicológico, neurológico. Você não pode ir além disso. Você não pode ir além disso. O corpo sente, né? O corpo sente. Quando a gente faz alguma coisa que vai além daquilo que o nosso corpo suportaria, uma atividade física, né? O corpo entra em fadiga. E precisa de um tempo para se regenerar. Então devemos entender, irmãos, que nós temos um limite. Nós temos um limite. E que nosso limite se chama Deus. Eu vou fazer aquilo que eu dou conta de fazer, com amor e para a glória de Deus. Porque eu sei que aquilo que é meu, Deus tem cuidado. Aquilo que é meu, Deus tem cuidado. Como Deus tem cuidado dos seus filhos, Deus tem cuidado do seu casamento, Deus tem cuidado do futuro dos seus filhos. Mas também, irmãos, quando nós vamos lá para João 5,30, abre aí em João 5,30. Terminando, irmãos, está terminando, João 5,30. Assim está escrito. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me esvaziou. O que Jesus renunciou, irmãos, no seu processo de humilhação? Além da glória celestial, além do esvaziar, além da renúncia, ele se esvaziou do seu livre exercício de sua vontade, da sua autoridade. Ele renunciou ao livre exercício da sua autoridade, irmãos. Ele voluntariamente submeteu-se ao Pai. E diz o quê? Eu não procuro a minha própria vontade, sim daquele que me enviou. Ele se submeteu a Deus, à vontade do Pai. Irmãos, viver para a glória de Deus é se submeter à vontade daquele no qual te chamou, te arregimentou. Será que nós nos submetemos à vontade de Deus?
Talvez você pode perguntar para mim, pastor, mas qual que é a vontade de Deus? Qual que é a vontade de Deus? Aí a gente vai lá para a primeira pergunta do breve catecismo, a finalidade do homem, né, que é aquele conjunto de doutrina que nós temos da confissão de fé, por meio da confissão de fé, que a vontade de Deus é o quê? Que nós o quê? Desfrutamos, vivemos para a glória de Deus e desfrutamos dele para sempre. Qual que é a vontade de Deus para a sua vida, irmão? Qual é a vontade de Deus para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos, para esta igreja? É que nós venhamos viver para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus é ter um coração grato. É acordar a cada manhã e falar, Deus, obrigado por esta manhã, obrigado pela noite de sono. Obrigado por essa noite de sono. É sentar na mesa com a sua família e agradecer a Deus pelo alimento que está ali preparado. Que você está junto com a sua família e poder se alimentar junto ali. É poder agradecer, chegar no seu trabalho e agradecer a Deus, Deus, obrigado, porque aqui é onde eu sirvo ao meu próximo por meio daquilo que eu aprendi, da minha profissão. Obrigado pelo meu trabalho. Ó Deus, obrigado pela chegar em casa depois do trabalho. Ó Deus, obrigado pelo meu lar. Obrigado pelos meus filhos, pela minha família. Depois que você está tão cansado, querendo tomar um banho relaxante, né? Tem gente que banho relaxante é banho de água fria, né? Outros já gostam de um banho quentinho. Tá lá tomando o seu banho, obrigado a Deus por essa bênção, por esse chuveiro maravilhoso. Obrigado pelas minhas roupas cheirosas, passadinhas no guarda-roupa. É viver essa gratidão, irmãos. Esse é um coração contente que é grato a Deus. E um coração contente que é grato a Deus por tudo, não há lugar para murmuração, não há lugar para reclamação. Obrigado a Deus pela igreja, obrigado a Deus pelos meus presbíteros, os irmãos que estão sobre a autoridade sobre mim, obrigado a Deus pelos pastores. Oh Deus, que bênção. Obrigado a Deus pela função que eu exerço na igreja, pelos dons que eu tenho, obrigado a Deus. Por esse teto maravilhoso que um dia o irmão Paulo Lewis fez. Obrigado a Deus pela vida do Valdir, que tem cuidado com tanto zelo, igreja limpinha, cheirosa. Obrigado a Deus pelos irmãos do departamento infantil. Obrigado a Deus pelo louvor, pelos irmãos do louvor. Obrigado a Deus, porque nós podemos cultuar o Senhor com liberdade. Enquanto tem tantos irmãos aí pelo mundo, sendo presos e mortos, ou não podendo cultuar de forma livre, obrigado a Deus, porque a minha pátria, a nação onde eu moro, que o Senhor me colocou, eu posso cultuar na rua, na praça, eu posso cultuar em qualquer lugar. As portas da igreja podem estar abertas para qualquer um. Obrigado a Deus. Obrigado a Deus. Então, irmãos, nós aqui refletimos em tudo aquilo que na cristologia fala da humilhação de Cristo. O que Cristo fez por mim e por você, não é apenas para a gente olhar e achar bonito. Essa cruz aqui, não é apenas para você olhar e achar bonito, né? Uns acham bonito, né? Outros acham que não, que deveria ter um peixinho aqui, pintado, né? Um peixinho escrito Ictus. Outros acham que não, que deveria ter apenas a sarça da igreja presbiteriana, ou a bandeira de Israel com a bandeira do Brasil e a bandeira do estado de Goiás. Mas essa cruz aqui não é para a gente achar bonito. Essa cruz aqui é para você olhar e falar obrigado a Deus. Porque por meio desse instrumento de morte, o Senhor me trouxe vida. E vida abundante. Vida que não tem fim. Toda vez que você entra nessa igreja e depara com essa cruz, você deve falar obrigado a Deus. Porque por meio da cruz, da sua morte, eu tenho vida. Então, irmãos, isso não é um instrumento de adoração. Nunca deve ser um instrumento de adoração. Mas um instrumento que vai trazer gratidão ao seu coração. Um instrumento que vai trazer gratidão ao seu coração.
Eu gostaria de terminar com uma ilustração, irmãos. Gostaria de terminar com a ilustração, e depois nós vamos falar sobre a exaltação, tá, irmãos? Na próxima aula vamos falar sobre a exaltação. Eu li uma ilustração, eu não estou conseguindo achar ela aqui, quando a gente fala de Cristo. Conta a história de um cara muito rico, e ele colecionava quadros de pintores famosos. Isso foi uma história real, gente. Não foi, toda a fortuna dele foi em comprar quadros de Picasso. Fala aí, mais gente famosa que pintava quadro. Leonardo da Vinci, que mais? Monet. Né? Então ele tinha os melhores e mais preciosos quadros. E ele tinha um filho que ele muito amava, esse cara. Ele tinha um filho que ele muito amava, e esse filho, ele sofreu um acidente de carro e morreu. O único filho dele. Ele amava demais esse filho. Sofreu um acidente de carro e morreu. E um amigo que estava junto com ele no carro, que sobreviveu, ele pintou o rosto do filho dele, da forma que ele podia pintar. Ele pintou, fez uma tela com o rosto do filho dele e entregou para o pai. Falou, olha, eu vim aqui trazer meus sentimentos em relação à perca do seu filho. Está aqui o quadro que eu pintei com o rosto do seu filho. Eu sei que essa pintura não se compara a nenhuma pintura que você tem na sua coleção. E diz que aquele homem pegou aquela pintura do rosto do filho dele, botou numa moldura muito linda e muito cara, e colocou a pintura do rosto do filho dele no meio das outras pinturas caras que ele tinha. E um dia esse homem morreu. E ele deixou bem claro para o seu advogado que iria fazer a partilha dos seus bens. E os quadros, todos os quadros caros dele, e ele combinou com o advogado que deveria fazer um leilão. E o primeiro quadro que deveria ser leiloado seria do rosto do filho dele. E foi para o leilão, e foi demorado, porque ninguém tinha interesse. E, de repente, uma pessoa leiloou o quadro do filho dele. E quando o quadro do filho dele foi leiloado, o leilão acabou. Acabou. Aí o pessoal não entendeu. Cadê os outros quadros? Né? De Monet, Da Vinci, Picasso. E por que não vai leiloar os outros quadros? Porque tinha uma ordem prescrita que quem comprasse o quadro do filho dele, quem levasse o filho, quem ficasse com o filho, levasse tudo. Tinha tudo. E a pessoa que leiloou o quadro do filho, levou todos os outros quadros. Quem tem o filho, tem tudo. Quem não tem o filho, não tem nada. Olha que interessante. Como a vida, as coisas da vida apontam para Cristo, imita a Deus e mostra para Deus. Assim como os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento as obras de suas mãos, todas as coisas apontam para um Cristo. A necessidade de um Deus, a necessidade de se entregar a esse Cristo, a esse amor eterno de Deus, por meio da palavra e da pregação do Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Olha, aí nós entendemos, de fato, a importância da cristologia e desse tema que foi tratado hoje sobre a humilhação de Cristo. Que maravilha, né, irmãos? Posso ouvir, obrigado a Deus pela humilhação do seu filho. Glória a Deus. Na próxima aula vamos falar sobre a exaltação, tá bom, irmãos? Fique de pé, vamos.